Jogos Sem Fronteiras, com Olivier Bonamici. Ora, muito bom dia. Bom dia. Inês, não estavas cá, mas na semana passada o Olivier fez aqui uma promessa. Então, que promessa foi essa? Podes explicar? Sim, Olivier. desculpa eu. Olivier Bonamici, és tu? Esta rubrica é tua. tens é de falar. tua. Sim. Peço desculpa. Não, se falamos aqui dos países que têm poucos habitantes e que têm uma seleção nacional de futebol. Falamos, por exemplo, do San Marino, algumas curiosidades do Liechtenstein, do Gibraltar. San Marino, que é de resto um clássico dos Jogos Sem Fronteiras, o programa de televisão. Sim, é verdade. E então falamos um pouco só do estado mais pequeno do mundo, o Vaticano. Bom. E então o Vaticano, falamos disto na última semana, tem uma equipa, tem 1000 habitantes apenas, não? Tem mesmo assim uma seleção masculina e feminina de futebol, mas jogam apenas em encontros particulares porque, como dissemos, o Vaticano não é membro da FIFA nem da UEFA, portanto são jogos particulares. Por exemplo, no último jogo há 2 anos, a equipa do Vaticano era composta de padres, de guardas suíços e de 3 migrantes. Na mesma equipa. De 3 migrantes. Sim. O mais curioso é que existe um campeonato nacional do Vaticano com 8 equipas. Portanto, aos fins de semana eles jogam uma equipe do Museu do Vaticano, da Biblioteca, houve uma equipa da Rádio Vaticano. É espetacular. E depois é o grande derby, que é entre a polícia do Vaticano e os guardas suíços, o grande derby do Vaticano. Que maravilha. Outra curiosidade, o Vaticano organiza todos os anos a Clericus Cup, que é uma espécie, vamos dizer, de mundial dos padres católicos. Mas o Vaticano, ao nível de desporto, quer ir mais longe, com um sonho: participar nos Jogos Olímpicos de Verão. E há uma meta traçada, os Jogos de 2028 em Los Angeles, mas para isso, o estado mais pequeno do mundo precisa de ter um Comitê Olímpico Nacional, não tem neste momento, e para tal, o Vaticano precisa de ter as suas próprias federações reconhecidas ao nível internacional. E aconteceu, no atletismo, em 2019, foi criada a Associação Atlética Vaticana e alguns tempos depois, então, um padre siciliano, com as cores do Vaticano, alcançou uma medalha na maratona de Messina, na Itália. Olha, um padre bravo. cores do Vaticano. E no ano passado, por acaso lembro que comentei esta prova, pela primeira vez da história, no Campeonato do Mundo de Ciclismo, houve um atleta do Vaticano a participar. Portanto, as coisas estão a mudar. Aliás, é um bispo francês que dizia recentemente, podemos amar a Deus e o desporto, não é contraditório. E ele acrescentou, isto gostei muito, afinal Jesus foi um super treinador. E o Papa... Era um mister. Era o Mister Jesus. Alguns apóstolos era assim que lhe chamavam. E o Papa Francisco, que sabemos, adora o desporto e o futebol em particular, É adepto argentino, do pois clube então. argentino de São Lourenço. E o Papa, que ainda hoje em dia anota num caderno, ele tem um pequeno caderno, todos os resultados e marcadores do seu clube, todos os fins de semana quando joga o clube de São Lourenço. E para terminar, eu deliciei-me a ver num artigo que reencontrei este fim de semana de uma revista chamada SoFoot, que fez Slow Food, é isso? SoFoot, ok. que fez o 11 dos papas da história. Portanto, eles há 266... O 11 dos papas. Dos papas. Portanto, da história, 266 papas, e o jornal SoFoot escolheu o C11. Não vou dar o C11, mas vou dar alguns dos jogadores do 11, dos papas da história. Na baliza... Quem é que estava na baliza? É que eu ia perguntar. São Pedro, claro, porque ele foi o primeiro papa da história. Ele que defende a baliza da igreja. É um guardião, ele é um guardião. Exatamente. Claro. Na defesa, por exemplo, teríamos o Papa Leão I, porque ele conseguiu, este Papa, travar Átila. Portanto, quando tu consegues travar Átila, só pode ser um bom defesa. Pois, claro. No meio campo temos, claro, mas médio mais defensivo, João Paulo II, porque trabalhador incansável que o ajudou a derrubar a cortina de ferro. No ataque, é óbvio para mim, no século XI, temos o Papa Bento IX. Porquê? Porque ele foi Papa 3 vezes, da mesma forma que o Pelé ganhou o campeonato do mundo 3 vezes. E a grande pergunta é, neste 11 inicial, onde é que está o Papa atual? Ele está ou não está? Podia não estar. no banco? Eu queria perguntar também se o Papa português, que foi João XXI, também tinha lugar. Então e o Papa Francisco? E o Papa Francisco? E o Papa Francisco não está no 11, adorei, porque eles colocaram o Papa Francisco no banco. Pois, no banco. É o joker de luxo. Claro, Ok. porque ele é capaz de substituir um jogador a qualquer altura
Como aconteceu agora, Claro. portanto, o 11 dos papas com o Papa Francisco no banco que podem estar lá e fazer a diferença a qualquer Que altura. bom, que bom, Muito que bom. bom. Sobre o Vaticano, vocês sabem como é que se chama um profissional do Vaticano? É um vaticanalizador. Como vês, Inês, Não, está é- tudo na mesma, nada Sim, mudou. é uma Nada pequena mudou. curiosidade. Foi, sim, chegou a ser reconfortante ouvir esta Uma piadadeira. pequena curiosidade sobre o Vaticano que eu não sabia, imagino que as casas também, que eu aprendi este fim de semana. Que é? A preparar esta crónica que não existe uma nacionalidade do Vaticano. O que existe, isto é interessante, é a cidadania do Vaticano, portanto, que é dada aos trabalhadores do Vaticano, mas que tu perdes esta cidadania quando já não trabalhas lá. É Portanto, isto é temporária. interessante, portanto, é algo de facto temporário. Eu pensava que existia, uma vez que existe o passaporte do Vaticano, eu pensava que existia a nacionalidade, mas não, é a cidadania. Ok. Quando tu trabalhas lá e depois tu voltas, pronto, tu tens a tua outra nacionalidade e tu tens só a tua És, nacionalidade portuguesa, italiana, vaticanense, etc. mas só durante um tempo. Isso. Só durante um Isso. tempo, exatamente. Até quarta-feira. Jogos Tchau, Sem tchau. Fronteiras.